Vamos voltar ao vivo com o David Martins, Paraíba. Ele tem mais informações sobre o laudo em relação à morte do soldado do Exército Gil Anderson de Paiva Silva, o jovem de 21 anos que morreu quando treinava com um colega antes de iniciar a aula de Muay Thai. Alô, David, é com você, meu irmão. Oi, Paulo Neto, é isso. Saiu o laudo hoje, sexta-feira, e esse laudo aponta para uma morte acidental. Quem vai explicar para a gente é o delegado Paulo Josafá, que desde o início está acompanhando esse caso. Delegado, explica para a gente como está essa investigação, saiu o laudo, uma morte acidental, explica por quê. Boa tarde. Desde o dia do fato ocorrido no plantão, todas as diligências iniciais foram tomadas, como comparecer ao local, ouvir familiares, pessoas envolvidas no fato no dia, e bem como requisição ao Instituto de Medicina Legal para que fosse realizado o laudo cadavérico, bem como toxicológico. E recebemos na manhã de hoje o laudo cadavérico, e o laudo traz o resultado de provável circunstância de morte natural, não natural, morte não natural, provocada pelo fato acidental, provavelmente naquele momento que ele se encontrava naquele treinamento, que o Gil estava em posição, a vítima estava em posição de domínio, e quando ele passa, o companheiro dele passa a perna, que inverte a situação, que ele cai, segundo o laudo cadavérico, há um impacto muito grande e agressão do impacto do corpo com o tatame, e daí gerando várias fraturas no corpo da vítima, de maneira que o laudo está completo, o cadáver está completo. Esse fato agora, pela delegacia de homicídio, a doutora Luísa vai falar que o procedimento vai para a delegacia digital por tratar-se de um crime, delito culposo. Então, em resumo, não houve homicídio, é isso pelos indícios levantados até agora? É um fato que a gente chama culposo, né? Culposo. Não houve dolo por parte do companheiro dele que praticou aquele fato. Muito bem, vamos conversar agora com a doutora Cristiane, que é a diretora do NUMOL. Doutora Cristiane, uma fratura na vértebra cervical. Para quem está assistindo em casa e que não entende de medicina legal, significa o quê? Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, houve uma hiperflexão do pescoço e ele teve uma luxação da primeira vértebra cervical. Associado a isso, também houve uma ruptura da tonsila palatina. E isso levou ele também a ter uma perda excessiva de sangue. Certo? Somente a fratura, essa luxação da vértebra cervical, já iria levá-lo ao óbito, porque houve uma secção a nível medular, certo? E toda a inervação e vascularização que vem do nosso cérebro e passa pela medula para os diversos órgãos, ela já estava seccionada. Então, só isso já seria o suficiente para levar a vítima ao óbito. Doutora Cristiane, dá para dizer se essa lesão foi provocada por um aperto no pescoço, uma queda de mau jeito? Tem como definir isso através do laudo? Não, na verdade, foi um fato acidental. Eu acho que nós acreditamos que nas manobras da luta, certo? Houve essa hiperflexão do pescoço e, de maneira acidental, ele veio a óbito. Muito obrigado, doutora Cristiane. Deixa eu dar aqui uma passada para o lado de cá, que eu quero conversar também com a doutora Luísa, que é a delegada titular aqui da Homicídios. Doutora Luísa, como é que fica a situação do jovem que estava com ele na luta, né? Já que, segundo o laudo, foi um acidente e tal. Existe algum tipo de culpa para ele, para esse rapaz que estava com ele nesse momento? Boa tarde. Boa tarde. Não, de maneira nenhuma. Aí a gente considera que houve um fato atípico, ou seja, um fato em que não há repercussão do direito criminal. O parceiro de luta dele em nenhum momento deu causa, né, a essa manobra que aconteceu no pescoço, né, dele, na região cervical. Então, o inquérito que foi instaurado para a gente averiguar as circunstâncias dessa morte vai ser arquivado aqui na Delegacia de Homicídios ou remetido para uma delegacia distrital, já que não há
uma situação de homicídio na situação. Inclusive ele colaborou, veio aqui, foi ouvido, não é isso? Sim, explicou. Também é importante pontuar que as lesões corporais decorrentes da prática de esportes, elas são excluídas de licitude, ou seja, vou citar um exemplo aqui, no caso do MMA. Os lutadores, eles se lesionam, né? As lesões corporais, elas são puníveis pelo direito penal, mas nesse caso específico, há uma exclusão dessa ilicitude. Por quê? Porque aquilo ali é um exercício regular de direito, é da prática do esporte. Então, se tivesse sido praticado por alguma manobra, a gente também verificaria a situação de outro prisma e não relacionado propriamente ao homicídio. Muito bem, que aula, viu? Obrigado, doutora Luísa, obrigado, doutor Paulo Josafá, doutora Cristiano também, que está aqui. É isso, então, para a polícia está claro, a morte do Gil Anderson foi provocada por um acidente durante a prática do exercício. Esse fato que aconteceu exatamente no dia 26, uma quinta-feira de noite, em uma unidade esportiva aqui de João Pessoa, lá no bairro Funcionários 1, e inclusive a missa de sétimo dia aconteceu no último dia 1º. Então, lamentar a morte desse rapaz, um jovem sonhador que pensava em ir para a Força Nacional, era cabo do Exército, querido demais lá na região, infelizmente se envolveu aí em uma fatalidade. Eu volto com você, Paulo Neto. Um abraço, David, muito obrigado aí. Realmente, é isso que você disse, uma fatalidade. Nós tivemos aí uma verdadeira aula de direito do que é excludente de licitude, do que pode, no que não pode, por que ele não vai responder. A pessoa que fez isso, que estava praticando o esporte com ele, a modalidade esportiva, a arte marcial, não vai ser punido, não vai ser responsabilidade.